E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aí ao nosso tema, integração energia, mente, corpo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os vórtices mentais. Então, assim, se você está chegando aqui agora, nós temos dois vídeos anteriores que eu recomendo que você assista, tá? Um se chama Integração Energia, Mente, Corpo, Biocampo, e o outro, centros de energia, ok? Porque biocampo, a gente está falando do macro, tá? Em termos de energia. Depois, os centros de energia, a gente está falando dos chakras, né? Ou chakras. E agora a gente vai falar dos vórtices mentais, que são subcentros desses chakras, tá? E são eles que regulam o nosso equilíbrio emocional. Todo esse conteúdo, gente, é um conteúdo muito profundo, tá? Que ele vem principalmente assim. Eu trabalho já como terapia prânica há mais de 3 anos e eu trabalho justamente fazendo equilíbrio energético através dos chakras. Porém, eu fiz uma formação em biopsicologia com a Susan Andrews, que ela é super a minha referência, assim, como pessoa, como um equilíbrio entre a pesquisa científica e a espiritualidade, esse equilíbrio energético. Então, realmente, eu assim, tenho ela como um ícone, né? E admiro demais o trabalho dela. E o curso de biopsicologia, eles são 7 dias de imersão, aonde a gente trabalhou muito a questão dos vórtices mentais, né? Esses vórtices da mente. E aí, para mim, fez todo sentido, porque eu consegui inserir na minha prática clínica como terapeuta prânica, na verdade, eu consegui inserir agora um tratamento muito mais específico nessas questões aí que a gente vai ver. E lembrando, esse é o terceiro vídeo dessa série desse assunto, tá? Nós teremos pelo menos mais dois, e os próximos dois vão ser com as práticas para equilibrar isso. Só que não adianta a gente falar de prática se vocês não tiverem o entendimento do que de fato está sendo trabalhado, tá? Porque assim, eu falo para vocês, não, vamos fazer a prática tal. Se você não entende quanto aquilo está afetando você de uma maneira inteira, você não vai ter motivação para fazer. Então você tem que entender esse raciocínio, entendeu? Como que as coisas chegam aonde elas chegam. E aí sim a gente vai conseguir ter um bom resultado. Então, já entendemos, né? Quem não assistiu, assiste os vídeos aí anteriores para entender. Eu não vou repetir, né, o conteúdo, mas assim, uma breve revisão para conectar com o tema de hoje. As nossas emoções, elas são geradas, tá? Por emanações vibracionais desses subcentros dos chakras, que nós chamamos de vórtices mentais, nós chamamos de vrites, que eu até deixei escrito em algum lugar para vocês conseguirem visualizar o que assim como escreve, tá? Ou nós chamamos de subcentros dos chakras. Então, toda a parte do equilíbrio emocional, que é isso que a gente vai aprofundar hoje, tá? Ocorre esse balanceamento seletivo do fluxo de energia sutil nesses subcentros. E isso, quando nós fazemos esse balanceamento seletivo desse fluxo de energia, é que nós conseguimos curar, nós conseguimos equilibrar essas perturbações mentais, né? Aqueles complexos emocionais. E é justamente esse o assunto que nós vamos aprofundar. Eu deixei o gancho, né, na última aula, mas agora é que a gente vai definitivamente falar sobre isso. Então, os subcentros dos chakras, tenham em mente, tá? Vamos pensar em 7 grandes centros de energia, sendo que não são apenas 7, né? São mais do que isso, mas vamos pensar nos principais. Então, 7 centros de energia que eles têm subcentros, tá? Cada um deles tem um número específico de subcentros. No total do corpo todo, considerando esses 7 chakras, nós temos 50 subcentros, tá? Então, toda vez que eu falar em subcentro dos chakras, vocês já tenham em mente que nós estamos falando dos vrites, que é sinônimo de vórtices mentais. Então, imagina como se fossem pétalas
desses centros de energia, tá? Até fiz, hoje estou fazendo o vídeo com o fundo, né, da flor de lótus, que eu acho ela linda demais, bem iluminada, justamente para que vocês já tenham em mente a ideia das pétalas, tá? Que é como a gente chama, na verdade, esses subcentros de energia. Então, esses subcentros dos chakras, eles ativam as glândulas endócrinas, fazendo com que estimulem ou inibam a produção de hormônios. Então, todo o equilíbrio hormonal, o desequilíbrio também, ele vem do desequilíbrio desses subcentros de energia, tá? Eu tenho uma alteração no subcentro de energia do chakra, isso altera o funcionamento daquele chakra. Aquele chakra, ele emana uma energia para toda a área que ele é responsável, a área próxima a ele, tá? E essa área próxima, ela tem também uma glândula conectada. Como cada chakra tem uma glândula específica que produz hormônios específicos. Se o funcionamento dela é alterado, consequentemente, ou vai produzir muito hormônio, ou vai produzir pouco hormônio, tá? Ou em excesso, ou falta. E esses subcentros, né, que nós chamamos de vrites, ou as pétalas, esse vrite, ele é um vórtice de energia psíquica que emana do chakra, perturbando o campo mental como um todo. Então, vamos ilustrar. Imagine você que nós temos 50 vrites, tá? Nós temos 50 vórtices de energia psíquica. Eu tô até aqui com um exemplo. O chakra cardíaco, tá? Ele tem 12 vrites. Quais seriam os vrites do cardíaco? Esperança, desespero, autoestima, preocupação, ganância, esforço, afeição, hipocrisia, arrogância, tagarelice, arrependimento e consciência. Por exemplo, eu já tive clientes, depois que eu voltei da minha formação em biopsicologia, eu comecei a explorar não só todo o biocampo, não só todos os centros de energia, se estavam exauridos, se estavam com depressão energética, se estavam com excesso de energia congestionada, mas eu comecei a explorar os vrites. Então, um exemplo, eu tive uma cliente que ela estava com esse vrite da tagarelice superativado. Então, sabe aquela pessoa que fica falando de uma maneira assim que não para e parece que ela consome as pessoas que estão em volta de tanto falar, sabe? É diferente de você estar numa conversa onde você fala, você escuta, né? Você tem uma cadência. Nesse caso dessa energia da tagarelice, essa experiência que eu tive foi com uma cliente, ela é uma energia que é assim, ela parece, sabe aquela pessoa, ela faz uma pergunta, ela não espera nem a resposta, ela já faz outra, e parece que o tempo que ela deveria estar ouvindo o que a pessoa está falando, ela já está pensando no que ela vai falar na sequência, tá? Então, a gente fez, o que eu fiz? Eu inibi esse vrite, tá? E aí ela se acalmou. Então, aquela necessidade de falar de forma desesperada acalmou. A mesma coisa com preocupação, que é uma energia que eu encontro também com frequência. Agora eu já tenho tido mais casos de experiência, né, com isso, porque na verdade eu fiz essa formação em fevereiro, né? Nós estamos em março. Então, praticamente agora está completando um mês que eu voltei da formação e que eu estou trabalhando a inibição desses vrites. Então, está sendo muito interessante. Mas o que é mais incrível, assim, para poder compartilhar com vocês, é que ao final desses vídeos a gente vai aprender práticas para que vocês façam em casa e que depois os nutricionistas também podem ensinar aos seus clientes para que eles também façam em casa, para equilibrar, né? Porque é óbvio que na terapia prânica eu consigo ir lá e equilibrar pontualmente aquilo, mas nem todo mundo precisa fazer um atendimento de terapia prânica, né? A ideia sempre foi o meu maior objetivo, que eu tivesse ferramentas para que a gente pudesse, dentro da nutrição positiva, ensinar vocês como fazer esse equilíbrio energético, mental, né, e físico. Então, entenderam como que fica? É como se ele ativasse. Então, se eu tenho ali a preocupação, eu fico me sentindo preocupado o tempo inteiro. A gente precisa inibir esse vrite, a gente precisa acalmar ele para que você possa se sentir bem, tá?
Então, mais ou menos esse é o raciocínio. Da mesma maneira que eles estão em desequilíbrio, né? Muitas vezes a gente também precisa equilibrá-los, tá? Então, como nós conseguimos, né? Quando a gente tem essa questão ali, que esse vrit, né? Ele fica ativado e ele emana ele desequilibra o chakra, né? Perturbando ali o campo mental como um todo, criando um estado emocional específico. Então, por exemplo, se a pessoa está com vrit da falta de autoconfiança, do segundo chakra, por exemplo, no cardíaco, a gente tem a questão da autoestima, tá? Então, pode tanto a pessoa estar desequilibrando para aquela coisa de muito orgulho, eu me acho máxima, eu sou melhor e tal, como ela pode também estar lá, eu tô com baixa autoestima porque eu não sirvo para nada, porque nada que eu faço tá bom, entendeu? Claro que eu tô só dando um exemplo bem superficial, mas assim, para vocês entenderem, tá? No caso do segundo chakra, que é o sexual, se a pessoa tá com um vrit de falta de autoconfiança ativado, né? Se isso for habitualmente superestimulado, o indivíduo desenvolve complexo de inferioridade. Então, todos os nossos vrits, se eles ficam ativos por muito tempo, nós vamos desenvolver aquilo como se fosse uma característica nossa. Por quê? Eu, você, quem estiver assistindo esse vídeo, todas as pessoas que você conhece, todos nós temos os 50 vrits, tá? Distribuídos entre os 7 principais chakras. Porém, o que vai definir se você vai ter aquela característica é o fato do vrit estar superativado ali, entendeu? Dele estar tipo ligadinho. Eles têm que estar todos quietinhos. É aquela paz, aquela plenitude, aquela pessoa que sabe, tá em perfeito equilíbrio. E aí ela alcança aquele estado de paz plena. Essa é aquela que dominou ali, ó. Todos os 50 vrits, eles estão todos bonitinhos, né? A maioria de nós, meros mortais, está com vários ativados, né? Então, eu não sei nesse momento aí se o vrit da preocupação tá aí em você, do desespero, né? Ou da baixa autoestima, ou da falta de autoconfiança, ou da raiva, ou do medo, né? Também tem, gente, os vrits não são só negativos, tá? Da mesma maneira, a gente tem a esperança, tem a compaixão, tem a consciência, tem a afeição. Nós temos 50 vrits. Alguns são o que nós podemos entender, a gente nem fala isso de positivo ou negativo, porque nós entendemos que todos esses 50 fazem parte de nós, por isso eles existem, né? Se eles não fizessem parte de seres humanos, eles não estariam aqui, eles não seriam a principal parte da nossa composição, né? Então, o ser humano realmente contempla os 50 vrits, as 50 possíveis emoções aí que você pode sentir. Então, esses vrits, né, ou subcentros aí dos chakras, são lentes através das quais nós percebemos o mundo. Esse mundo é amável ou irritadiço? Hostil ou amedrontador? Né? Qual é a lente que você está usando? Como é que você está enxergando? Que mundo que você está vivendo? Porque nós vivemos o mundo a partir do que está dentro da gente. E dependendo dos vrits que são ativados, né? Que estão ali, ó, pam, 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 tipo uma molinha que saltou, você vai estar vivendo a sua vida. Então, nossa personalidade, o nosso temperamento é o somatório total dessas expressões mentais que habitualmente são manifestas, tá? Então, assim, ó, gente, a mente, ela existe na medida em que os vrits existem, tá? Não existe uma mente sem os vrits, não existe uma mente sem os subcentros dos chakras. Não existe, tá? A mente, ela só existe na medida em que os vrits existem. E que em qualquer combinação, né, desses, essa mente vai estar expressa. Então, vamos pensar. Uma pessoa que tem um vrit da afeição,
da consciência e do amor expressos. Ela, com certeza, vai ser uma pessoa que, se a gente fosse usar os termos mais comuns que nós escutamos hoje em dia, ela seria uma pessoa positiva, amorosa, cuidadosa, de repente altruísta, bem possível, né? Por outro lado, se a pessoa está com os vrites ativos, uma combinação, tá? Porque nós não somos um vrit, nós somos 50. Alguns vibrando, tá? Alguns dormindo, alguns vibrando. Os que estão vibrando são os que estão expressos, tá? E esses que são expressos é que estão gerando aí todas as emoções e sentimentos. E que formam aquilo que nós pensamos e que nós sentimos, tá? São eles que dão origem para tudo isso. Então, por exemplo, de um lado negativo, se a pessoa está com vrit do ódio, da preocupação, da ganância, da hipocrisia ativos, ela com certeza é uma pessoa que a gente vai falar, nossa, essa pessoa, ela é uma pessoa negativa, né? Ela briga com todo mundo, ela quer tirar tudo de todos, né? Ela tem alguns valores um pouco confusos. Então, aqui no mundo, principalmente no mundo ocidental, né? Existe toda uma questão mesmo filosófica. Tem alguns, eu tenho estudado mais sobre isso, né? E o que parece é que assim, é que o nosso vocabulário ele é muito pobre para descrever esses aspectos psíquicos, esses aspectos mentais, esses aspectos espirituais. E nós, tanto que, né? Um grande filósofo, por exemplo, Descartes, né, que fala penso, portanto existo, né? Penso, logo existo. Na verdade, só quando a mente cessa de existir que a alma brilha com a sua própria fulgência. Então, na verdade, gente, essa confusão um pouco filosófica, né, que nós vemos que a mente é a alma, isso é muito questionado, principalmente por todos os grandes sábios do Oriente que realmente, assim, há milhares de anos, né, vem toda uma linhagem de pessoas que realmente tinham a capacidade de desligar tudo, de conectar na plenitude do ser, de escutar todos os sons de cada chakra, de todos os vórtices mentais, que conseguiam chegar nesse estado, que hoje, para falar a verdade, a gente está cada vez mais desconectado de tudo isso, né? A gente nem tem ideia, meu Deus, o que é isso? É uma coisa tão longe da nossa realidade. A gente vive num mundo acelerado, correndo, tudo que vai praticar um exercício, vai lá, pratica, vai embora, e corre, e vai para outro lugar. Então, assim, essa paz, essa plenitude, essa consciência, essa conexão é o que nós estamos perdendo e a gente precisa resgatar. A própria metodologia da nutrição positiva, ela tem como um dos principais, assim, pilares de sustentação, né, a integração energia-mente-corpo, que leva ao reencontro da própria essência. Então, esse é um dos nossos objetivos dentro da nutrição positiva, né? Então, fechando esse raciocínio da questão da mente, né? A mente, ela não é a alma, tá? Quando a mente acalma, quando ela para de existir, como se nós conseguíssemos acalmar todos esses vrites, todos os 50 vrites, aí é que a alma brilha, tá? Então, ao invés de a gente falar penso, portanto existo, nós deveríamos falar como os grandes sábios do Oriente, quando eles dizem, quando paro de pensar, então eu realmente sou. Isso é profundo, né? Quando eu paro de pensar, então eu realmente sou. E não é por acaso que a gente está vendo tanto estudo sobre, né, os efeitos da meditação, os efeitos de práticas como yoga, de terapias energéticas, demonstrando tanto resultado legal, porque
é como se fosse acalmando, 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 para reconectar, para a gente voltar para a nossa essência, né? Então, exatamente, tinha um grande sábio que ele falava assim: quando todos os meus vrites são suspensos, eu me fundo num estado de infinita consciência e infinita paz, né? Então é isso. Ao invés de estar com aqueles vrites borbulhando, vibrando, todos quietinhos, e aí você está em paz. É quando silencia, é quando a mente fica quietinha, aí você conecta com a tua alma, você conecta com a tua essência. Claro que o processo de desenvolvimento mental, ele é um gradual processo de controle, um a um, de todos esses 50 vrites. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento mental, não é assimilar o máximo de conteúdo, ler o máximo, estudar o máximo, buscar conhecimento o máximo. Não. É acalmar a mente, é de fato aprender a ter momentos de silêncio, sabe? E não tá buscando sempre estímulos, estímulos, estímulos que não terminam nunca, né? Nessa agitação toda do mundo, como se isso fosse o melhor. É assim que você vai ser uma pessoa melhor. Se você realmente se acalmar e conectar com a tua essência, com a tua alma, aí você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai saber quem você é, né? E não viver nesse externo. Então, aos poucos, controlando esses vrites, acalmando a mente, nós nos tornamos os mestres e não mais os escravos dessas expressões emocionais, né? Até que finalmente nós somos capazes de transcendê-los. Nós nos liberamos dos limites do pensamento e realizamos nossa verdadeira natureza. Aí sim nós encontramos a nossa alma, o nosso verdadeiro eu, tá? Então, é isso. É ir se liberando dos limites do pensamento. É ir como se fosse assim, vamos desligando essa mente, acalmando todos esses vrites, né? É assim que a gente consegue. Então, quando o vrite é ativado, né? Como uma mola solta fora do lugar, o chakra torna-se desequilibrado, desfigurado, né? Na verdade, é como se ele perdesse ali. Então, assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um raciocínio breve, rápido, do como acontece, tá? Como acontece esse equilíbrio hormonal, essa questão emocional, da onde vem, certo? Eu vou fazer essa revisão, a gente vai fechar esse raciocínio, tá? E aí, nós vamos no próximo vídeo entrar com uma prática para você começar a equilibrar os vrites e depois no outro vídeo com mais uma segunda prática. Então, presta atenção nesse resumo final agora da aula e se prepare aí para os próximos vídeos que vão ter as práticas e assista todos, vão ser 5 vídeos no total, assista todos, pratique, tá? Que isso aqui vai fazer diferença na tua vida. Então, para entender o embasamento, né, teórico e científico por trás, nós vamos para o raciocínio básico. Temos o centro de energia, temos o biocampo de energia e temos esses vórtices mentais, vórtices da mente, tá? Os vrites. Quando um vrit é ativado, pensa que lá, tipo aqui no cardíaco, nós temos 12, tá? Pode imaginar pétalas, como pode imaginar molas. Pensa numa molinha, aquela que tá toda encolhidinha, tá? Várias molinhas encolhidas. De repente, um vrit faz saltou, tá? Tipo a molinha que deu aquela saltadinha. Ele foi ativado, tá? Como uma mola solta fora do lugar. Quando ele é ativado, ele desequilibra todo o chakra, tá? Quando ele desequilibra, esse padrão vibracional, então, o chakra está desequilibrado, ele flui.
através de dezenas de milhares de correntes nervosas sutis, que são os nadis, que seriam como se fossem rios, né, de energia. E ele vai fluir através do corpo, tá? Esse fluir dessa energia toda, né, bagunçada por causa daquele vrit lá, que desequilibrou todo um dos centros de energia, ele vai perturbar o corpo mental como um todo. Então tem toda uma discussão aonde que a mente está, né? Para quem estuda muito profundamente isso, entende que a mente está em todos os lugares, está no corpo inteiro, porque na verdade assim é uma comunicação total. Então, perturba esse corpo mental como um todo, tá? E lembra que cada um dos chakras está conectado a uma glândula endócrina, que essa glândula é responsável pela produção de determinado hormônio. Então, a mesma coisa acontece. Especificamente, esse desequilíbrio todo, ele vai estimular ou inibir a secreção da glândula endócrina correspondente àquele centro de energia, tá? Que foi desequilibrado. E isso vai fazer com que aquela glândula tenha uma super ou subsecreção do hormônio correspondente, aquele hormônio que ela produz. Que, por sua vez, eu tenho alteração hormonal, né? E isso vai ativar uma determinada resposta emocional e física. Entendeu? Então, o vrit, o subcentro dos chakras, ele faz tipo um ponhonhó, ele é ativado, ele ativa, ele desregula o chakra onde ele está. Esse chakra desequilibrado manda uma energia desequilibrada pelos nadis, vai afetar principalmente a glândula a qual ele está conectado, que está na região próxima. Essa glândula, ela tem uma produção hormonal específica. Essa produção hormonal específica vai ficar afetada. Pode ter uma super ou uma subsecreção de hormônio, tá? Do hormônio que ela produz. E isso, por sua vez, vai gerar uma resposta emocional e física, tá? Então, quando nós temos um desequilíbrio emocional, o que nós devemos focar para tratar? Em tratar esses vrits. Aí é a raiz do problema, entendeu? Então, não é pensar no físico, pensar no emocional para resolver aquele problema. O vrit vai continuar ativado, o subcentro continua desregulado, entendeu? Emanando aquela vibração desregulada. Na prática, como que isso funciona? Isso funciona rápido? Isso funciona de forma demorada? Dá um exemplo para vocês. Se eu pegar um cliente que ele tem medo, tá? Ele tá com o vrit do medo ali, ó, pulsando, tá? E eu simplesmente, numa sessão que dura em torno de 1 hora, que eu vou fazer várias outras coisas do biocampo dele, não só cuidar desse vrit, tá? Mas vamos pensar no vrit. Em alguns minutinhos, limpando ali, regulando e equilibrando aquele vrit do medo, equilibrando o centro de energia no qual ele se encontra, para que ele fique equilibrado e não todo desarmonizado, como ele estava. No momento que equilibra, em poucas horas, a pessoa relata que ela melhorou. No máximo, em 24 horas, ela relata que ela já está muito melhor. Por quê? Porque isso é rápido, gente. O efeito é rápido. É completamente diferente do efeito de agora eu vou tratar o medo com não sei o quê, e daí entra uma medicação, e aí entra não sei que terapia que só vai trabalhar aqui na superfície. Nada tá indo lá no vrit resolvendo o problema real, entendeu? Então, assim, isso tudo pode parecer para você, pode parecer muito, nossa, nunca soube, nunca pensei, nunca tive esse olhar, mas assim, para mim isso é tão palpável porque é a minha realidade, né? Então, em poucas semanas, equilibrando diretamente os vrits, o resultado já é incrível. Só equilibrando o centro de energia, o resultado já é fantástico, né? Indo direto no vrit, é tipo assim, ó, você vai lá e acerta o alvo na mosca, sabe? É isso, gente. Então, se preparem. Assistam os 3 aí, né? Esse é o terceiro, assistam todos os vídeos para que possamos ir para a prática com todo o embasamento aí para vocês entenderem o que cada exercício de fato vai proporcionar. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram também, siga aí, marque os amigos, compartilhe e curta esse vídeo, né? Que na verdade essa mensagem precisa chegar para o maior número de pessoas. E continue acompanhando a Nutrição Positiva. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.